Olá, eu sou Iliane Mara Costa de Paula, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura na Universidade Federal da Bahia e vou apresentar para vocês algumas considerações da minha pesquisa. Hoje a apresentação se intitula Análise Crítica do Discurso de Notícias Crime sobre atores sociais brancos e negros. Faço parte do eixo temático Estudos Históricos, Cultura, Política, Economia e Relações de Poder. A minha pesquisa é financiada pela FAPESB, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. Bem, nessa pesquisa, nos dedicamos a estudar como eventos sociais interagindo com a língua, linguagem, discurso, são atravessados por práticas sociais discursivas, que partem de ideologias tais como as invasões europeias aos territórios latino-americanos, o extermínio de muitas representações identitárias, linguísticas e humanas, a cultura hegemônica da branquitude, a fidelização ideológica da verdade do colonizador, que influenciaram diretamente na organização social do país, influenciaram a como negros e brancos estão hoje e como estavam também antigamente, mas queremos mudar isso no futuro. Então, trazendo esse caráter da justiça social dos estudos críticos do discurso, nos propomos a ver se essa estrutura social influenciada por todos esses desdobramentos também está influenciando a estrutura discursiva. As justificativas são a própria tomada de consciência da investigadora, que também é uma atora social, o caráter ideológico de saber que nenhuma das nossas construções discursivas são neutras, pelo contrário, elas estão cheias daqueles processos, daqueles desdobramentos que vimos anteriormente, pela própria importância do discurso na manutenção do poder, porque hoje sabemos que o poder ele é exercido mais na língua do que de uma forma através da força, por exemplo. Sem comunicação, como diz Van Dijk, sem escrita e fala, o poder não pode ser exercido. E também pelo fato de que todas as nossas identidades são construções sociais. Então, o modo como somos representados também perpassam aquelas estruturas, aqueles acontecimentos históricos que combinaram junto com o discurso para se produzir e reproduzir materialidades linguísticas que podem carregar o abuso de poder, desigualdades e também discriminações. Bem, o nosso problema de pesquisa está envolto às desigualdades, ao problema social, que também perpassa o problema discursivo. Essa é uma teia dialógica de funcionamento de como que vemos que as questões raciais estão atravessando as questões discursivas, no passado e também no presente. Azevedo mesmo nos denota que antigamente as pessoas atravessadas pelo discurso do mito da democracia racial acreditavam que não existia discriminação e que principalmente isso não era reproduzido no discurso. Porém, estudiosos como Van Dijk mostraram que as elites simbólicas, que são as elites que gozam do poder, elas têm mais acesso aos discursos. E, ao mesmo tempo, elas trazem toda essa bagagem, toda essa estratificação social, todo esse problema para dentro da reprodução discursiva, para dentro, por exemplo, das notícias. Então, se o discurso é um espaço de poder, vemos que pode existir um grupo dominante exercendo ainda mais abuso de poder através do uso da língua. Bem, então temos aqui três problemas: o problema racial, o problema econômico e o problema de encarar-se hoje, e também antigamente, a identidade do negro como se fosse um cidadão de segunda classe. O problema racial ele é atravessado muito pela ideologia do sistema escravocrata, algo que, como dizemos, moldou a organização social brasileira, e, de outros modos, ele fez com que os sujeitos brancos, os sujeitos da cultura hegemônica, gozassem de privilégios que os sujeitos negros não denotam. O problema econômico provém de toda essa submissão, de todo esse controle pela cultura da branquitude, dos espaços de poder, e também por essa manutenção do privilégio social do branco que existe desde os processos colonizadores. Criou-se uma estratificação social que levou ao negro ser encarado como um cidadão de segunda classe. Processos ideológicos, processos econômicos, processos de manutenção de privilégios, processos de solapação de culturas, que são predecessores históricos que ajudaram a formar, a constituir
tanto a identidade negra como a identidade branca. Os nossos objetivos, então, estão envoltos a compreender como as relações sociais, a cognição, os processos de interpretação são perpassados também por esses problemas sociais, por todas essas nuances que atravessaram a organização social brasileira. Para isso, vamos analisar notícias crime de portais eletrônicos, especificamente no mestrado de portais eletrônicos de Salvador, mas aqui vamos trazer uma gama maior. Vamos analisar se atores sociais antagônicos, brancos e pretos, cometendo o mesmo delito, cometendo o mesmo crime, estão sendo retratados de modo igual ou de modo diferente. Se há uma predisposição a suavizar atos de sujeitos brancos ou se há uma predisposição a denotar uma ênfase mais negativa a atos de sujeitos negros. Em definitiva, a nossa investigação analisará se o problema social, todos esses que mencionamos e também outros, estão passando para a esfera discursiva. Antecedências de investigação se dão pelo trabalho da doutora Daniele de Oliveira, que em 2018 publicou o artigo A Representação do Crime de Racismo no Discurso Jornal Baiano, Correio, em que notou-se que existia um sensacionalismo, existia um trato que menosprezava o crime de racismo quando era descrito por esse jornal. Então, aponta-se que elementos linguísticos inseridos para descrever esses crimes nas notícias traziam um certo acertamento de práticas sociais discriminatórias, que foram as bases que solidificaram a ideologia brasileira, né? A ideologia da cultura brasileira. Se por um lado as narrativas tendem a naturalizar os atos de sujeitos brancos e por outro trazer um caráter despectivo para atos de sujeitos negros, então vemos que possivelmente essa cultura hegemônica e de controle social também está agindo no discurso. Mas quando uma cobertura jornalística pode se tornar mais ou menos racista? Van Dijk já nos alertava que isso pode acontecer justamente nesses processos de designação. Se as designações são mais naturalizadas, suavizadas, se existe um modo de ocultar os crimes, os delitos, os atos negativos cometidos por sujeitos brancos e de outros modos darem mais ênfase aos atos cometidos por sujeitos negros, por exemplo. Se existe uma sistematização de trazer sempre o caráter negativo de uma cultura em detrimento de outra, possivelmente estaremos diante, como mostrou Van Dijk, de uma narrativa racista. As nossas hipóteses são: se tivermos uma difusão de informação ideologicamente orientada da representação desses atores sociais, então estaremos fadados também a observar que o discurso está sofrendo com essas desigualdades estruturais da sociedade brasileira, principalmente porque deveríamos buscar que as práticas sociais, que as práticas linguísticas sejam utilizadas para modificar a nossa estrutura e não para privilegiar ainda mais uma cultura hegemônica em detrimento de outra. Bem, um dos principais portais que vamos analisar é o Tribuna da Bahia, o Bahia Notícia e o Portal Correio, em que, através de uma busca ativa no campo de investigação, colocamos palavras-chave, por exemplo, crime, assassinato, morte, foragido, e selecionamos aquelas notícias que possuam fotos, que possuam um discurso multimodal, em que será possível reconhecer a etnia do ator social. E fazemos isso baseado no conceito de raça social de Nilma Lino Gomes, em que ela fala que não é possível fazer esse reconhecimento étnico apenas através das características biológicas, senão também através das características culturais, sociais e históricas, que circundam toda aquela materialidade do ator social. Vamos às nossas análises. Primeiro, um ator social de etnia branca, que foi retratado como Ruquinho do tráfico, é preso por vender combo de drogas e sexo no Distrito Federal, em que o crime de tráfico foi retratado como vender combo de drogas e sexo, e o ator social que deveria ser retratado como um traficante, aqui é visto como Ruquinho do tráfico. Uma totalização de seu nome, ao longo da notícia temos a informação do nome completo desse ator social, porém, na chamada, num dos momentos
mais importantes para a notícia, num dos recursos mais importantes para o leitor, para reconhecer do que se trata a tematização do texto, foi escolhido um modo mais suavizado, mais apaziguado de representar. Algo que não acontece aqui. Um sujeito que também, ao longo da notícia, vemos que foi autuado pelo mesmo crime de Hulquinho, que foi o tráfico de drogas, porém não vemos o esforço multimodal de transformar a imagem desse sujeito de etnia branca, não vemos um esforço de topicalização, de mudar o nome ou trazer um outro sentido, senão uma alcunha mais pejorativa, tratá-lo como 4 de copas do baralho do crime. Algo que também esforçará do leitor saber o que significa um 4 de copas no baralho do crime, qual a importância dele, não é verdade? Aqui uma terceira notícia muito interessante, que apesar desta atriz social de etnia branca estar sendo retratada como uma estelionatária, à primeira vista, a primeira designação utilizada é o blogueira, algo que não condiz com a tematização também da notícia crime. Vemos também esse esforço multimodal de trazer em primeiro plano, trazer essa primeira impressão para o leitor de um contexto que tampouco condiz com a notícia crime, né? Um contexto que é uma pessoa que está mais se divertindo do que ao lado o acesso ao mugshot. Inclusive, apenas o mugshot da segunda imagem seria necessário para retratar essa atriz. Aqui, vamos comparar duas notícias sobre terroristas, sobre esses sujeitos que, no começo do ano, invadiram os poderes aqui da política brasileira. Esse ator social é retratado como homem que destruiu o relógio de Dom João VI, é preso pela Polícia Federal. Vemos que ele não é tratado como um golpista, como um terrorista, não há um resgate sobre as suas outras atividades, sobre a sua profissão, apenas é tratado como homem. Algo que aqui se difere. Esse ator social é retratado como um blogueiro, apesar de sabermos também que ele participou dos mesmos atos golpistas que esse ator social preto, porém há o esforço de trazer mais informações aos leitores, ou então de topicalizar, modificar um pouco a tematização da notícia, sendo retratado um terrorista como blogueiro cearense vira réu por planejar atentado à bomba no aeroporto do Distrito Federal. Essa notícia traz também o jornal Tribuna reproduzindo outra pessoa que constitui esse baralho do crime. Esse sujeito de etnia branca está sendo retratado como jovem, sim? Polícia prende o último suspeito de matar jovem de 18 anos em Salvador. Então aqui vemos que não há também um resgate, esse ator negro é tratado então como um suspeito, porém vemos que essa reprodução massiva desses sujeitos que compõem o que é chamado como baralho do crime é algo feito em vários portais. Já aqui, uma outra notícia sobre uma influencer que é presa pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo, acusada de levar cocaína e suplemento alimentar. Algo que sabemos que uma pessoa que é detida no aeroporto, ela vai ser, e com drogas, ela vai ser acusada de tráfico internacional e não da alcunha de levar, transportar cocaína. Também vemos que aqui não se toca no assunto sobre designá-la como uma traficante, e sim como uma influência, uma informação a quem a tematização desta notícia. Bem, aqui também temos outro exemplo do portal Correio, Gatinha da Cracolândia. Traficante era modelo universitária e influencer do crime. Bem, vemos um esforço, um malabarismo linguístico para representar uma atriz branca, mas como uma pessoa fora daquele âmbito que ela está sendo trazida para essa notícia, do que majormente o tema, né, majormente a razão a qual ela deveria estar sendo representada, tanto no discurso multimodal como no discurso escrito, sim? Esse trabalho também faz parte de uma tentativa de trazer mais letramento racial crítico, algo que Ferreira nos falou em 2015, que faz com que o racismo discursivo seja quase imperceptível, né? É algo muito complexo de se estudar e de se mostrar.
Então, esse trabalho ele também se ubica como uma tentativa de trazer esse letramento racial às pessoas, aos leitores, aos intelectuais, sim? Mostrando que os estudos críticos do discurso podem ser uma ferramenta fundamental para desvendar como que essas desigualdades sociais estão passando para a língua e, ao mesmo tempo, sobrevivendo ideologicamente na linguagem e sendo reproduzidas pelos discursos. Aqui estão um pouco das nossas referências para que vocês depois possam consultar. E eu agradeço a oportunidade desse evento de estarmos aqui compartilhando um pouco das nossas pesquisas. Se quiserem entrar em contato comigo, aí está o e-mail. Muito obrigada pela oportunidade.